Vamos abrir novamente os textos que lemos ontem pela noite. Salmo 26, versículo 8. Salmo 26, verso 8. Eu amo, Senhor, a habitação de Tua casa e o lugar onde Tua glória assiste ou faz morada. E também Isaías, capítulo 66, Isaías 66, verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Ontem, então, iniciamos vendo que esse assunto de casa na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, sempre tem relação com glória. Casa aponta para glória, assim como cidade aponta para governo, dentro do conceito bíblico. E vimos então, irmãos, que servos e servas do Senhor, de muitas gerações, citamos particularmente a experiência que nossos irmãos da primeira metade do século XIX tiveram com esses livros que citamos ontem, aqueles 7 livros, que são chamados os livros da restauração, já foram mencionados aqui. E que então esses nossos queridos irmãos, dos quais temos que confessar, e o fazemos com gratidão, que nós somos herdeiros do que ocorreu ali com aqueles irmãos. A visão clara que tiveram da casa de Deus, do ministério, do corpo de Cristo. E eles encontraram nesses livros o que eles mesmos chamaram, entenderam assim, quais eram os princípios, qual era o caminho do Senhor para o retorno da glória do Senhor à casa do Senhor. Então, basicamente, isso que nós compartilhamos ontem, entrando em nuances específicas. Fomos ao livro de Esdras e conseguimos atingir até o capítulo 3. E ali buscamos extrair tanto impressões, notas importantes, quanto princípios espirituais, para que nós possamos ser guiados na mesma jornada. O que é que nós buscamos como congregação do Senhor? Se não buscamos que a glória realmente do Senhor repouse sobre nós, e vamos nos lembrar que glória aponta para satisfação. Aliás, há uma explicação, uma nota muito interessante do irmão Austin Sparks sobre o que significa glória, já que glória é uma palavra, na verdade, indefinível, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. As palavras em si são simples. Você vai encontrar no hebraico a palavra kabod e vai encontrar no grego a palavra doxa. Mas ambas as palavras são, de certa maneira, simples. Mas o conceito de glória é um conceito certamente indefinível. Porque glória, meus irmãos, fala daquilo que Deus é em si mesmo. Já que nós não podemos definir o que Deus é em si mesmo, exaustivamente e nem essencialmente, então como nós poderíamos definir glória? Glória é o que Ele é. Então, nós podemos ter nuances do que significa glória. Então esse irmão buscou ajudar da seguinte maneira. Veja o que ele disse: glória é a autossatisfação de Deus. Linda definição, que na verdade não exaure tudo, não é? E nem mesmo essa definição é em si mesma exaustiva. Porque o que seria Deus ser autossatisfeito? Nós também não podemos entrar na essência disso.
O quanto Deus é autossatisfeito? O quanto nós sabemos disso? Né? Então, glória é a autossatisfação de Deus. Deus é completamente satisfeito consigo mesmo. O Pai é completamente satisfeito com seu Filho. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho toda a minha satisfação. O Filho é completamente satisfeito com o Pai. O Espírito Santo é a pessoa na qual o Pai e o Filho têm comunhão. Por isso ele é o Espírito do Pai, ele é o Espírito do Filho, ele procede do Pai, ele procede do Filho para o Pai, do Pai para o Filho. Por isso ele é chamado Espírito de comunhão. Esse é o modo de vida do Deus Trino. Meus irmãos, isso é glória. Então, quando nós vemos o texto do Salmo 26, Davi dizendo, eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Porque o lugar da glória de Deus é o lugar da casa de Deus. Onde Deus se faz presente, então ali há glória. Agora vamos seguir um pouquinho, já vamos ao livro de Esdras, com esse assunto de satisfação. Por isso nós lemos as duas perguntas complementares de Isaías 66. Não vamos perdê-las, vamos lembrar delas. Que casa, olha aí o assunto da casa. Que casa me edificareis vós? E a pergunta complementar, qual é o lugar? Veja o que nós lemos no Salmo. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação. Amo, Senhor, a tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Qual é o lugar do meu repouso ou da minha satisfação? Então, o que é que Deus busca nos homens? O que é que Deus busca na terra? Ele busca sua satisfação. Ah, meus irmãos, que tema é esse nas Escrituras? Por que será que Paulo disse em Efésios 4:30 assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe esteja de vós toda amargura, cólera, ira, blasfêmias, malícias. Sede, ao contrário, uns para com os outros, benignos. Olha o lugar da satisfação de Deus. Compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Andai em amor, como Ele nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Não é um lindo texto? Então esse é o lugar onde o Senhor encontra satisfação. Ou seja, é só na medida em que o Espírito Santo puder seguir, operando em nossas vidas, para nos santificar, como também ouvimos um pouco disso pela noite ontem, é que nós seremos o lugar da satisfação de Deus. Esse Deus que é autossatisfeito em si mesmo, encontrando lugar de satisfação na relação com o seu povo que Ele redimiu. Meus irmãos amados, que privilégio nós temos. E sabe qual é a consequência disso? Veja como é perversa a ênfase que coloca Cristo fora do centro e coloca o eu no centro. Veja como ela é perversa. A única maneira, de nós encontrarmos plena satisfação, nossa plena satisfação, é se Deus encontrar sua satisfação em nós. Por isso é tão perversa a ênfase egocêntrica e não cristocêntrica. Porque a ênfase egocêntrica diz, busque a tua felicidade. Oh, meus irmãos, é isso que você ouve aí todo dia. E ai daquele que se interpuser na sua busca de felicidade. Se é a sua esposa, bem, chute ela para fora. Se é o teu marido, chute ele para fora também. Se é os seus filhos, também, ponha de lado. Porque a mensagem é a seguinte, o que importa é que você seja feliz. Irmãos, esse é o caminho da miséria, esse é o caminho da infelicidade. Porque o caminho da felicidade é o Senhor encontrar a sua satisfação em nós. Então que o Senhor nos livre desse engano sutil. Sabe, irmão, parece tão simples, mas
eu já tenho idade suficiente para me sentir escandalizado com isso, então vocês me perdoem. Viajando pelas estradas, que tem sido muito comum na nossa vida, para lá e para cá, nós vemos muitos outdoors na estrada. Por exemplo, nós vimos um de um cursinho universitário, um pré-vestibular. O que teria a ver uma coisa com a outra, né? E nesse outdoor estava escrito assim, olha, o nome do cursinho, pré-vestibular, e o slogan era assim: mais de você em você mesmo. Você está tomando lanche numa lanchonete na beira da estrada e há um quadrinho escrito assim: faça mais daquilo que te faz feliz. Não importa os outros. Faça mais daquilo que te faz feliz. E se os outros se interpuserem no caminho, ponha-os de lado, porque você precisa ser feliz. Compreende o problema, irmão? E o que é que a palavra de Deus diz? Quem são os felizes? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Felizes são os pacificadores. Não são aqueles que lutam por um palmo de terra, nem por honra, nem por glória, nem por reconhecimento. Felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Não é maravilhoso, irmãos? Então, quanto precisamos ser ajudados nesse assunto para não nos perdermos, não é? Então, vamos fechar o parêntese aqui e vamos seguir com o capítulo 4 agora de Esdras. Nesse caminho de retorno, de restauração da casa de Deus, o retorno à casa de Deus, nós vemos que imediatamente após esse capítulo 3 que compartilhamos, onde vimos, vá se localizando aí também na sua Bíblia, por favor, a metade desse capítulo vai tratar especialmente do altar. O altar é o centro aqui, o altar é o foco aqui. Porque como falamos ontem, está aí em Esdras 3, firmaram o altar sobre as suas bases. E ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras. Você está vendo? Não tinha nada lá, a cidade estava completamente arrasada. Então eles estavam sob o terror dos inimigos ao redor e de feras, como nós falamos. O que eles fizeram? Não reedificaram muros, em primeiro lugar. Firmaram o altar. E ontem, penso que não comentei literalmente, vou fazer agora, qual é o princípio envolvido aí? Aí há um princípio espiritual de muita importância. E ele pode ser enunciado assim. Eles sabiam, e nós também devemos saber, da mesma maneira, que se a relação deles, como povo de Deus, com Deus, relação do povo de Deus com Deus, estivesse correta no altar, eles não precisariam temer os seus inimigos. Por isso não precisavam dos muros. Você se lembra da palavra de Isaías sobre isso? O Senhor dizendo: eu serei ao redor do meu povo um muro de fogo. Ao redor deles. Então que lindo, meus irmãos, saber que esse povo retorna para uma cidade do nada, como nós falamos, destruída, só que ali era o lugar do nome do Senhor, da vontade do Senhor e da glória do Senhor. E em primeiro lugar eles colocaram um altar nas bases. Por quê? Porque ali estava centrada, ali era o lugar da relação deles com o seu Senhor. O lugar da comunhão e o lugar da adoração. É disso que fala o altar. Comunhão, adoração. Se a comunhão e a adoração a Ele estivessem ajustadas, eles não precisariam temer os seus inimigos. Então, ainda que estavam sob terror dos povos, ofereceram holocaustos ao Senhor. Não é precioso, irmão? Veja esse princípio. Vou ilustrá-lo de outra maneira, com esse mesmo povo. Você se lembra que quando eles acampavam-se no deserto, quando eles caminhavam, as 12 tribos eram divididas em 4 grupos de 3.
Então iam 3 à frente, o altar no meio, a tenda da congregação no meio e 6 à frente, 2 grupos de 3, 6 tribos à frente, a tenda da congregação no meio e 6 tribos atrás. Quando eles paravam para acampar, o tabernáculo, a tenda da congregação, estava no centro e havia 4 grupos de tribos de cada lado, norte, sul, leste e oeste. Então eles se acampavam assim, cruzados assim, com a tenda da congregação no centro. E o detalhe, todas as tendas de cada família no deserto teriam que ter as portas da sua cabana voltadas para o centro. Ou seja, de costas para o inimigo. Qual exército se acampa assim? Nenhum. Todos os exércitos se acampam com a porta virada para fora, para ficar atento aos inimigos. Esse povo acampava com a porta virada para dentro, para o centro da comunhão e da adoração. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? Graças ao Senhor. Então, o que nós vemos no capítulo 4 de Esdras? A oposição do inimigo. Agora, meus irmãos, vamos ainda, antes de entrar nesse capítulo, pensar. Esses inimigos estão se opondo a quê? A cidade está completamente destruída. Não tem muro, não tem casa, não tem templo, não tem sacerdócio. Só tem um altar. Só um altar. E eles começaram a lançar os fundamentos do templo, que está aí nos versos 8 até o final do capítulo 3. Os alicerces do templo são lançados. Ontem foi aqui que nós paramos. E, aliás, foram lançados com muita alegria, não é? Diz aí, cantavam alternadamente. É outra coisa que parece uma loucura, né? Se você for construir sua casa, ou seja lá o que for, quando você cava, os trabalhadores lá cavam o buraco e lançam o fundamento, você já chama os seus amigos para se alegrar com você? Você, olha aí a minha casa, não é? Você não tem nada, está tudo debaixo da terra. Gastou muito, mas está tudo debaixo da terra. Não é assim? Mas aqui os fundamentos foram lançados, eles estão dançando, eles estão cantando, alternadamente, alegremente, porque foram lançados os fundamentos na casa do Senhor. Ah, que lindo, que linda nota essa também. Cada vez que os fundamentos têm sido lançados entre nós, não é? A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, as orações. Em cada alma havia temor. Ninguém considerava exclusivamente sua. Não é comunismo. Eles tinham propriedades. Mas ninguém considerava exclusivamente sua. Nada das coisas que possuía. Não é? Fundamentos, meus irmãos. Então, sim, quando os inimigos, interessante, sábios eram esses inimigos, você não acha? Quando eles viram que aquele altar estava lá, holocaustos ao Deus dos céus, que na verdade eles conheciam muito bem, porque a história desse povo de Israel com seu Deus dos céus é antiga, e a história de vitória desse Deus dos céus, Yahvé, contra os seus inimigos também é antiga. Então eles sabiam dessa história. Então a hora que o altar foi colocado nas bases, holocaustos oferecidos, o Deus do céu adorado, e os fundamentos sendo lançados, os inimigos já se levantam. Porque eles dizem, isso não é uma boa notícia. Eles estão trazendo o Deus do céu, digamos assim, para o seu lugar de novo. Ou, na verdade, eles estão se voltando para o lugar do Deus dos céus. Então isso é muito perigoso. Então os inimigos imediatamente se levantam. Agora vamos ver como que eles se levantam. Apenas uma citação aqui para podermos avançar. Olha lá. Capítulo 4, veja aí. Vamos destacar primeiro os versos. Vamos ver o verso 3. Porém, Zorobabel, Josué e os outros cabeças de famílias lhes responderam. Bom, vamos ver o verso 2 primeiro, para termos um pouquinho mais do contexto, por favor. Chegaram-se a Zorobabel os inimigos, né? Os adversários de Judá e Benjamim. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram, primeiro, nós vamos ver 3 táticas do inimigo aqui.
se opondo à edificação de Deus e ao retorno à casa de Deus. Primeira tática: deixai-nos edificar convosco. Quem são esses que estavam buscando edificar, pedindo lugar para edificar junto com eles? São aqueles povos que eram mestiços. Quando o povo de Deus foi levado para o cativeiro da Babilônia, eles enviaram pessoas de lá para habitar em Jerusalém e arredores e fizeram o contrário, levaram o povo cativo para a Babilônia. Então, houve uma miscigenação, já que alguns ficaram na terra, é claro, né? Não foi absolutamente 100% do povo que foi levado para o cativeiro babilônico. É só você ler a história no livro de Reis e Crônicas, você vai ver. Então, ali houve aquela mistura toda. Então, agora são esses que pedem para edificar junto do povo. Como que nós chamaríamos isso? Associações mundanas. Até podíamos ir mais longe. Associações, vamos pôr entre aspas aqui, religiosas. Por que nós chamamos de religiosas? Porque esse povo, lá nos seus primórdios, ele conheceu o Deus dos céus. Só que eles se extraviaram completamente do Deus dos céus e se misturaram com os povos de outras terras. Então, esses que estão dizendo, deixe-nos edificar convosco, você vai ver que o texto diz assim, olhe isso, verso 2. Deixai-nos edificar convosco, porque, presta atenção, como vós buscaremos a vosso Deus, como também, presta atenção, já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Você está vendo? Então, está um povo mestiço, que lá no passado já ofereceu sacrifício, já adorou o único Deus, o Deus dos céus. Mas agora estavam completamente mestiços. Então eles dizem, deixai-nos edificar convosco. Associações mundanas. E aqui usando o termo mundo, especificamente no sentido de religião. Você sabe que na Bíblia, na tipologia bíblica, o Egito tipifica o mundo, como ele é. Mas Babilônia tipifica o mundo religioso. Por quê? Porque Babilônia é a sede e a origem de todas as religiões da terra. Nimrod e Babel. Gênesis. Você se lembra? Ali está a fonte de toda a religião sem Deus na terra. Façamos uma torre, queimemos os tijolos, para que ergamos essa torre e o seu topo atinja o céu, e façamos célebre o nosso nome. Isso é Babel. Atingir a Deus, religião, né? Uma torre que aponta para os céus, mas sem Deus, para fazer célebre o nosso nome, e não o nome de Deus. Então aí está a primeira tática. Nós citamos ontem aquela expressão de nosso amado irmão Stephen Kong, você se lembra? Como que nós podemos enfrentar esse desafio que nós temos, de ter comunhão com todos que professam o nome do Senhor? Essa é nossa responsabilidade. Nós não somos um povinho exclusivo, nós somos um único povo, não é? Os que sinceramente professam o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, há tanta coisa no meio desse povo, não é? Que tantas vezes não confere com aquilo que entendemos ser o propósito de Deus, nem com a centralidade de Cristo, nem com a glória de Deus exatamente, não é assim? Então, como podemos enfrentar esse desafio? Então, repetindo ontem o que o nosso irmão disse, nós precisamos ter, todos nós, um coração alargado, porque nós não somos exclusivistas. Quem somos nós? Quem somos nós? Não é? O povo de Deus é muito maior do que nós, é muito maior do que essa congregação, é muito maior do que, na verdade, todas as congregações dessa cidade. É o povo único de Deus na terra, não é? Então esse é um grande desafio para nós, manter a comunhão. Mas então ele vai dizer, um coração alargado, mas pés pequenos, pés pequenos. Que bonita figura. Para que nós aprendamos, passinho por passinho, e irmos discernindo quais são os motivos, quem é que está no centro, quem é que tem recebido a glória. Como citamos também, mais uma vez, nosso irmão Sparks ontem, não é? O teste de toda a obra cristã é, quanto há de Cristo nisso?
Quanto há de Cristo nesse louvor, nessa palavra, nesses relacionamentos, nesse livro que você está lendo? Se há pouco de Cristo, irmão, pare de ler. Para que ele te serve? O que você está buscando? Autoajuda? Quanto de Cristo há nisso? Seja isso o que for. Serviço, adoração, palavra, louvor, tudo, relacionamentos, família. Quanto de Cristo há? Esse é o teste da obra de Deus, né? Então está aí, primeira tática do inimigo, associar-se. Associações mundanas, associações religiosas. Segunda tática. Bem, a resposta deles a isso está no verso 3. Vamos ver a resposta deles. Zorobabel, Josué e os outros cabeças de família lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Ousada resposta, não é? Séria resposta, contundente resposta. Seguindo, verso 4. Já que eles receberam uma resposta tão contundente assim, então aí eles começaram a mostrar as suas armas. Primeiro nós queremos associar, mas se eles ouviram, não temos nada vocês têm conosco, então eles vão mostrar seu verdadeiro caráter agora. O que eles estavam buscando nessa associação? Veja agora, verso 4. Então as gentes da terra desanimavam o povo. Desânimo. À frente, explicando mais um pouquinho desse termo desânimo, aí nós temos a próxima palavra, olha. Como que eles desanimavam o povo? Inquietando-o ou perturbando-o. No edificar. Amados irmãos, sem dúvida, essa é uma experiência de cada congregação que tem buscado avançar para o nome de Cristo, para a glória de Cristo, sendo assolados por desânimos e perturbações. Nas relações entre nós, nos contatos pessoais, o inimigo sempre buscando colocar cunhas nos relacionamentos. Cunhas, suspeitas malignas, não é assim? Às vezes elas ocorrem de maneira tão sutil. Um irmão passa por você, isso é tão frequente, irmão. Um exemplo simples. E ele mal te viu. Sabe, a cabeça dele está em outro lugar já. Ele está saindo aqui, está indo embora. E passou por você. E não te cumprimentou. Que problema grave esse, não é? Gravíssimo. Você já vai pensar, o que será que eu fiz para esse irmão? Por que será que ele nem olhou para mim? Não é? Nem me deu um olhar. Irmãos, nós somos tão terrivelmente egocentrados que essas coisas causam problema para nós. Por isso que Paulo, quando falou sobre retornar o zelo que ele tinha pela igreja como uma virgem pura, que ele então preparava e cooperava nesse preparo para apresentar a Cristo, ele diz assim: eu zelo por vós. Zelo ali é ciúme, um ciúme, claro, santo, de Deus, pelo povo de Deus. Eu zelo por vós com o zelo de Deus. Ele diz, não é o meu zelo, o zelo de Deus em mim. Lembra Jesus dizendo, nosso Senhor, o zelo da tua casa me consumirá. Assim foi com Paulo também. Eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um só esposo, que é Cristo. Agora ouça o verso seguinte. Mas eu receio, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também sejam as vossas mentes corrompidas e vos apartem da simplicidade e pureza, presta atenção agora, que são devidas a Cristo. Há uma versão em português não boa, que diz assim, simplicidade e pureza de Cristo. Não é assim. O texto não está se referindo à simplicidade do Senhor Jesus Cristo e nem à pureza do Senhor Jesus Cristo. Está se referindo à simplicidade e pureza da igreja para com Cristo. Então a tradução correta é,
sejam afastados, vocês sejam afastados da simplicidade e da pureza que são devidas a Cristo. Ou seja, não podemos avançar com Ele, estreitar nossas relações com Ele, seguirmos à frente para a glória dEle, se a nossa simplicidade e a nossa pureza não forem preservadas. Porque nós devemos isso a Cristo. Nós só podemos avançar com Cristo com essa simplicidade e com essa pureza. Deixe-me citar um exemplo para você, muito claro, em Mateus 6. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem aplos, no grego, simples. Simples. Se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, e consequentemente, se olhos simples são aqueles olhos que têm um só foco, então olhos maus são aqueles que têm mais de um foco, certo? Então diz, se os seus olhos forem desfocados, maus, então todo o teu corpo estará em trevas. Mas se forem simples, todo o teu corpo será luminoso. A mesma palavra aplos está em 2 Coríntios 11 como aplotes, uma conjugação dela. É a mesma palavra, a mesma raiz, que aponta para essa simplicidade, um único foco. Então Paulo está dizendo, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês percam a simplicidade, percam o foco e percam a pureza, que são devidas a Cristo. Porque certamente Ele é simples, Ele é puro. Então se nós perdemos nossa simplicidade e pureza, não podemos avançar com Ele. Então, irmãos, essa deve ser uma oração diária para nós. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Lembra do Salmo 51? E renova em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, olhos simples, para que eu veja os irmãos com simplicidade, eu veja a Tua obra com simplicidade, eu veja a Tua palavra com simplicidade. Estamos usando simplicidade no sentido de foco. O foco adequado, o foco correto. Simplicidade e pureza, que são de Cristo. Então aqui está o inimigo, desanimando e perturbando, no edificar. Pense sobre isso, irmão. Peça ao Senhor para te mostrar cada coisa que tem perturbado o teu avanço na edificação, na tua parte, na edificação da casa de Deus. O que é que tem te desanimado? Os irmãos têm te desanimado? Tuas dificuldades, tribulações, temores, dúvidas até, quem sabe, têm te desanimado? O que é que tem te perturbado no edificar? Já que falamos sobre isso, quero lembrar os irmãos um outro texto. Não precisa abrir lá, só para seguirmos com mais agilidade. 2 Coríntios 4, a partir do verso 7. Diz assim, olha. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí Paulo vai citar 4 elementos ali, que são normais na vida de um servo e de uma serva do Senhor. Acho que é bom você abrir para ler, para você não ficar me olhando com cara de quem nunca ouviu isso. 2 Coríntios capítulo 4, olha lá. 2 Coríntios 4, 7, abra por favor. 2 Coríntios 4, 7. Tendo, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Qual é o tesouro? Está aí nos versos 4 a 6. Iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse é o nosso tesouro. Temos esse tesouro em vasos de barro e etc. Agora, vamos lá para o verso 8. Atenção aí. Em tudo nós somos atribulados. Bem, se isso aqui fosse um problema exatamente na vida cristã, então Paulo está com um grande problema. Ele não vai conseguir avançar no Senhor, porque ele está atribulado. Não é assim, não é? Porque ele vai dizer, em tudo nós somos atribulados, porém, graças ao Senhor por esse porém, não angustiados. Sabe o que significa essa palavra na língua original? Colocados em um lugar apertado, estreito, como se estivesse preso ali e não consegue ir para lugar nenhum. Ele diz, não, isso não. Não angustiados, não
presos em um lugar estreito, mas estamos atribulados. Irmãos, se nós perguntássemos hoje aqui, quais irmãos não estão atribulados? Acho que não ia levantar nenhum, né? Porque tribulação para nós é ordem do dia, irmão. Não é? O que Pedro fala na sua epístola? Ainda que por breve tempo, Pedro chama o breve tempo, porque ele já é um ancião, né? Ele já está quase partindo para o Senhor. Então ele olha a vida que ele viveu e diz assim, ó, é assim. Então ele diz, ainda que por um breve tempo, sejais contristados por várias provações. Não é assim que Pedro fala? E é para que o valor da vossa fé, uma vez provado, mais preciosa do que o ouro perecível, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Não é assim? Então Paulo está dizendo a mesma coisa, em tudo nós somos atribulados. Aquele que diz que não é, ou ele está autoiludido, ele está tentando se convencer que a vida cristã é um mar de rosas, né? Então, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Primeiro par. Olha o segundo, perplexos. Perplexos. Muitas coisas nos deixam perplexos. Coisas relacionadas a nós mesmos, quem sabe coisas relacionadas às nossas famílias, coisas relacionadas ao nosso trabalho, coisas relacionadas à igreja de Deus, coisas relacionadas à obra de Deus, né? Perplexos. Quem de nós não está perplexo? Porém, o que diz? Não desanimados. A palavra para desanimados, totalmente sem recursos. Que interessante. Aí Paulo diz, não. Nós estamos perplexos, mas nós conhecemos os recursos que nós temos. Não estamos sem recursos. Por isso ele diz, não desanimados. Está vendo o termo desanimado aí? Não é a mesma palavra exatamente que temos lá no texto de Esdras 4, certo? Mas a relação é muito direta, não é? Lá também você viu, desanimando, desencorajando o povo no edificar, né? Então Paulo vai dizer, não desanimado. Olha o próximo par, no verso 9. Perseguidos. Perseguidos também é a ordem do dia, irmão. Se somos cristãos que estamos avançando para com o Senhor, nós teremos um duplo efeito, que Paulo menciona também escrevendo aos Coríntios, aí mesmo, de cheiro de morte para a morte, aroma de vida para a vida. Então haverá, através de nossas vidas, graças ao Senhor, espaço para que outros possam ser atingidos, receberem vida, através da vida que o Senhor nos tem dado, né? Nossa vida gerando vida, certo? Mas há o outro lado. E o outro lado é nossa vida cheirando morte, para aqueles que então não querem o Senhor, não amam o Senhor, não é? Paulo deixou isso muito claro, é um duplo testemunho. Então aqui, ele está dizendo, perseguidos, porque isso faz parte sim da vida cristã. Nós temos um jovenzinho entre nós, que interessante, ele era um menino de 8 anos de idade, ninguém da família cria no Senhor, ninguém. E eu nem sei dizer por qual motivo, nunca perguntei para ele. Mas desde os 8 anos de idade, ele morava num morro, distante do local de reunião. Ele pegava sua bicicletinha e descia o morro a 100 por hora, para ir em todas as reuniões. Hoje esse moço tem 20 anos e tem servido aos jovens no serviço da palavra. Maravilhosa a obra de Deus. E quando ele foi crescendo, então se tornou um adolescente, e entrando na juventude, sabe o que era dito para ele? Pelos familiares. Você precisa sair namorando, menino. O que está acontecendo com você? O que eles estão pregando aí, colocando na tua cabeça? Mas o Senhor já tinha ganho esse coraçãozinho desde os 8 anos de idade. E hoje ele tem 20. Está se preparando para entrar na universidade. Até hoje ele nunca teve relacionamento ainda com moça nenhuma. Ele está esperando o Senhor. Ele tem esperado o Senhor desde os 8 anos de idade. Então, meus amados irmãos, que bênção, que bênção. Nós sabemos que sim, o Senhor tem compromisso com aqueles que Ele separa, que Ele chama, é graça dEle.
Não é mérito nosso. Ele chama, Ele separa, Ele cuida, Ele guarda. Mas como o Senhor se alegra em demonstrar o compromisso que Ele tem com aqueles que estão de maneira tênue, né? Tantas vezes, mas estão respondendo ao que Ele tem feito no coração deles. Não é assim? Quantos jovens hoje têm resistido a esses assédios? 13 anos, 14 anos de idade, estão sendo terrivelmente assolados. Nas escolas, pelos professores, pelos colegas, pelas redes sociais. Não é? Terrível. Então, perseguidos. Porém, não desamparados. E finalmente, o último par, olha qual é. Sabe, irmão, que esse aqui é o que mais me chama a atenção? Por causa dessa palavra, abatidos. Parece que se qualquer um de nós chegar para o outro e dizer assim, irmão, ore por mim, eu estou abatido. Nós tendemos a pensar em primeiro lugar assim, um cristão de segunda categoria. Porque onde já se viu um crente abatido? Ele tem tudo no Senhor, ele está no Senhor, não é? Mas Paulo vai dizer, abatidos. E por que será que Paulo estava abatido? Veja que ele mostra que essa é uma experiência constante. Ele vai dizer em tudo, você viu? Em tudo somos, certo? E por que será que ele se sentia abatido? Depois você lê 2 Coríntios 11, você vai ver por quê. Ele vai falar das lutas dele. A rejeição entre irmãos, inclusive, a rejeição entre patrícios, as perseguições que ele enfrentava, os perigos. É ainda algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Olha o que ele fala, quem há que se escandalize que eu não me inflame? Percebe? Então ele diz, abatidos, mas não, graças a Deus por mais esse, mas não destruídos. Maravilhoso, né? Então você deve pensar nessas 4 palavras que vêm primeiro aí, nesses pares, porque isso é comum na vida cristã, é normal, é todo dia. Atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. Mas também o outro lado, vamos ler aí. Não angustiados, não desanimados, não desamparados e não destruídos. Levando sempre, olha aí de novo, sempre no corpo o morrer de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aí ele põe um segredo para nós, irmãos. Precisamos compreender esse segredo. Esse segredo é, em nós opera a morte, mas em vós a vida. O Senhor nos ajude a compreender isso. Vamos seguir. Terceira tática do inimigo. Vamos chamar então essas duas aqui, desânimo e perturbação, que colocamos juntos, vamos chamar de oposição. Então a primeira tática foi uma associação mundana, religiosa, maligna, né? Associação. A segunda, oposição, desanimando e perturbando, certo? Agora há uma terceira. Olha como a terceira é séria também, no verso 6. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Meus irmãos, tão grave é esse assunto, Paulo também o menciona agora na primeira carta dele aos Coríntios, de uma maneira muito interessante. Ele fala sobre ser caluniado, lembra? Foi o que essa carta fez, desses inimigos fez para com esse povo diante do rei. Eles caluniaram o povo, eles acusaram o povo. Essa perversa e má cidade está sendo reedificada. E quando isso acontecer, eles vão se rebelar. Eles vão se separar de ti, monarca. Eles vão deixar de pagar impostos a ti. Essa malvada cidade está se edificando, não é? Então, acusação. Meus irmãos, mais uma vez, o Espírito Santo nunca nos operará em nossas vidas com acusação.
Nunca. Só há um acusador. E esse acusador é o diabo. O Espírito Santo trabalha com os filhos de Deus e mesmo com os ímpios, sempre convencendo, inclusive a nós, para que nós sejamos levados, esse é o alvo do Espírito Santo, nós sejamos levados ao arrependimento e aos pés do Senhor. Nunca nos acusa. Então, se nós mesmos cedemos a essa tática, voltamos os olhos para nós, nós estamos nos abrindo para as acusações. Você não é. E o motivo é colocar o nosso eu no centro. Você não é, você não pode, você não vai avançar, você não vai superar isso ou aquilo. Não é? Essa vida com o Senhor não é para você. Algumas vezes você já ouviu isso? E aí você começa a falar para você mesmo, eu não vou, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho. Né? Mas o eu está sempre aí, né? O eu sempre vem primeiro. Até que nós aprendamos o que significa Cristo é tudo e em todos. O que significa que olhar para Ele é que alimenta a nossa fé. Nossa fé não é alimentada olhando para nós mesmos. Nem para o que eu posso, porque afinal de contas o que eu posso? Né? E nem muito menos o que eu não posso. Nossa fé é alimentada olhando firmemente para Jesus, o autor e o aperfeiçoador da fé, para que corramos a carreira que nos está proposta. Então preste atenção nessas 3 táticas aí do inimigo. Quando não havia quase nada, irmão, mais um princípio aqui. Todas as vezes, todas, em que algo que tem valor para Deus está acontecendo numa vida pessoal, numa vida conjugal, numa vida familiar e mais ainda na vida de uma assembleia, algo que tem valor para Deus está ocorrendo, sempre o inimigo vai se levantar. Sempre. Porque ele sabe, e muitas vezes melhor que nós, aquilo que tem valor para Deus. Compreende, irmão? Então que nós estejamos alertas. A Escritura nos exorta de diversas maneiras nisso. Diversas maneiras. Por exemplo, o diabo anda ao derredor, rugindo e procurando alguém para devorar. Como que nós encaramos isso? Será que achamos que é força de expressão do apóstolo Pedro? E quando nós vemos Paulo falar em Efésios que nossa luta não é contra carne e sangue, mas ela é diretamente contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso e hostes espirituais do mal. Como é que nós vemos? Também é uma força de expressão? Claro que não. Então, que o Senhor também nos ajude a compreender isso. Se há algo de valor acontecendo em sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua família, na vida dessa congregação, o inimigo está atento. Então, nem vamos colocá-lo no centro, porque realmente ele não é o centro de nada, mas vamos ser cautelosos. Não vamos brincar com ele, porque ele não brinca conosco. Aquele que está de pé, veja que não caia. Então, essas são as 3 táticas. Vamos seguir um pouquinho mais. Próximo capítulo, capítulo 5. Também apenas uma panorâmica rápida, alguns princípios. Mas olha que lindo nós temos aqui nesse capítulo. Olha o que está acontecendo logo na abertura desse capítulo 5 de Esdras. Quem são os 2 que são mencionados aí? Ageu e Zacarias. Está vendo? 2 profetas. Então nós precisamos do livro deles, para que nós saibamos o que está acontecendo aí. Por isso que esse estudo é tão lindo, é tão complexo, né? São 7 livros, para que nós compreendamos esse assunto de retornar à casa de Deus. Então aí estão eles, olha. Os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel e Josué e começaram a edificar a casa. Os fundamentos já estavam lá, mas não tinha nada da casa propriamente dita. Então eles começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Certo. Ageu e Zacarias profetizaram por 2 anos. Certo? 2 anos, nesse período final da reconstrução da casa. Durante esse tempo da reconstrução da casa em si mesmo,
esse tempo foi de 4 anos. Porque ouça isso, quando os inimigos intervieram no capítulo 4, que nós já lemos, com aquelas atitudes, escrevendo a carta de acusação, o que o rei disse? Pare a obra. E a obra foi parada durante 14 anos. 14 anos de paralisação. Preste atenção, muito sugestivo para nós. 14 anos de estagnação. Até que, olha isso, se a obra foi paralisada por um decreto do rei, uma acusação, uma calúnia que os inimigos fizeram, e ele mandou parar a obra não foi recomeçada com uma autorização real. Ela foi parada com uma autorização real, certo? Mas ela foi recomeçada com a palavra dos profetas Ageu e Zacarias. Muito importante, meus amados irmãos. Eles não dependeram de uma autorização real e nenhuma autorização política para seguirem com a obra da casa do Senhor. Eles dependeram da palavra do Senhor através de Ageu e de Zacarias. Sabe qual é a mensagem de Ageu? O livro de Ageu tem 2 capítulos. A mensagem de Ageu é uma palavra de Deus para os edificadores da casa de Deus. Essa é a mensagem. Ageu está dizendo, nós somos responsáveis por edificar essa casa. E o que nós estamos fazendo? Ele vai dizer, semeando muito e colhendo pouco. Nossas casas estão apaineladas, bem forradas. Nossas casas. Mas a casa de Deus permanece em ruínas. Então o que Deus tem feito, Ageu vai dizer, Ele tem retido de nós o cereal, o vinho e o azeite. Cereal, pão. Segundo o Salmo 104:15, o pão que lhe sustém as forças. O pão que sustém as forças. Ou seja, se o povo tinha o cereal retido, estava um povo fraco. Importante, irmão. Se nós não estamos envolvidos adequadamente com os interesses de Deus, preste atenção, a casa de Deus, a glória de Deus em todos os âmbitos, começando na nossa casa, digamos assim. Não é? Então, se não estamos envolvidos com isso, o que o Senhor faz? Retém o pão. Cereal. Ageu capítulo 1. Então o povo estava sem forças. Retém o vinho. Do que o vinho fala? Gozo, alegria, prazer. Retém o gozo. E retém o azeite. Segundo o mesmo Salmo, 104:15. O azeite lhe dá brilho ao rosto. Isso fala de testemunho. 14 anos de paralisação. Então, nesses últimos 4 anos dos 14, nesses últimos penúltimos 2 anos dos 14, levantados Ageu e Zacarias e profetizam durante 2 anos, importante. E eles levam mais 2 para terminar o templo. Então são 4 anos para que eles completassem a casa. E aí ela é terminada. O que nós temos ainda aqui nesse verso para nos ajudar? Mais uma nota interessante. Veja isso. O povo estava em uma posição correta. Posição correta. Por quê? Porque eles estavam no lugar do nome do Senhor, no lugar da vontade do Senhor e no lugar da glória do Senhor. Como se chamava esse lugar? Jerusalém. Certo? Então eles estavam na posição correta, mas eles não tinham a condição correta. Você compreendeu o que isso significa? Por que não tinham a condição correta? Porque a condição do coração deles, embora estivessem em uma posição correta, a condição do coração não era de devoção e de amor aos interesses e à glória do Senhor. Cada um deles se preocupando com a sua própria casa. A mensagem de Ageu e também a de Zacarias. Então, irmão, pense sobre isso. Te peço, não perca isso também. Será que nós, como congregação, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar, estamos em uma posição correta? Creio que graças ao Senhor podemos dizer sim. O que nós estamos buscando? Né? Uma posição correta. Estamos entendendo que nos reunimos exclusivamente debaixo de um único nome. O nome do nosso Senhor Jesus. Eu sei que há pouco tempo um irmão me relatou que os irmãos estiveram compartilhando um lindo livretinho, poucas páginas, mas muito precioso. Também de nosso irmão Steven,
que se chama Por que nos reunimos assim? Não é? Não sei nem se usaram esse livretinho, né? Mas esse é o título que foi dado a essa pequena obra do nosso irmão Steven. Por que nos reunimos assim? Na simplicidade do nome do nosso Senhor Jesus. Então isso é uma posição correta. Sob qual nome nós iríamos nos reunir? Seja nome de uma pessoa, nome de um ministério, nome de uma linha teológica, qual nome nós vamos reunir? Debaixo de qual nome? Não é? Então, se a nossa posição é correta, isso não basta. Não basta. Porque aí está o povo na posição correta, no lugar do nome, da vontade e da glória do Senhor, mas sem os interesses, devoção e busca da glória do nome do Senhor. Posição correta, mas não condição correta. Importante. Mais uma lição aqui nesse livro, e mais uns minutos já temos que ir concluindo. Nosso tempo hoje é mais estreito. Olha aqui o verso 10 e 11, por favor, desse capítulo. 5, versos 10 e 11. Para você entender, no verso 6 começa essa carta que esse governador aí, além do Eufrates, né, chamado Tatenai, e o outro companheiro aí, escreveram ao rei. Seja, verso 8, notório ao rei que nós fomos à província de Judá, por favor, acompanhe aí, verso 8. A casa do grande Deus. Olha que interessante eles falarem isso, são os inimigos que estão falando. Nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus. Está vendo? A qual se edifica com grandes pedras. Olha, a madeira se está pondo nas paredes, e a obra da casa do Senhor se vai fazendo com diligência. Que lindo, irmão. Sabe por que isso aqui foi verdadeiro? Porque Ageu e Zacarias profetizaram. Sem uma ordem real para que isso acontecesse. Por isso a carta foi escrita, dizendo, olha, rei, o que está acontecendo? Você deu uma ordem para eles pararem, eles estão recomeçando sem tua ordem. Vamos terminar esse povo, porque eles são rebeldes. Né? A obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Que bonito, irmão. Porque de Deus nós somos cooperadores. Somos responsáveis, meus irmãos. Cada um pela parcela que o Senhor tem confiado a si. Então vamos seguir, olha. Perguntamos aos anciãos, olhe esse texto. E assim lhes dissemos, quem vos deu ordem para reedificares esta casa e restaurares este muro? Certo? Olha a resposta, olha a sequência. Demais disto, lhes perguntamos também, pelos seus nomes, para tus declararmos. O que eles queriam saber? Quem são os chefes dessa rebelião? Quem são os nomes principais? Né? Para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Presta atenção nesse termo aí, os chefes. Agora olha o verso 11. Esta foi a resposta que eles nos deram. A pergunta foi, quem são os chefes? A resposta foi, nós somos servos. Que lindo, irmãos. Esse é o espírito do retorno à casa de Deus. Quem são aqui entre nós os chefes? Qual é a resposta? Todos nós somos servos. Ou seja, eles não deram o nome de ninguém para eles. Não temos um chefe. Todos somos servos do único Deus. Sim, há uma ordem entre nós. Nós temos o nosso líder civil, nós temos o nosso sumo sacerdote, né? Josué, Zorobabel, mas nós somos servos. Muito importante. Na casa de Deus não há hierarquia. Somos servos do Deus dos céus e da terra. Quando você lê o livro de Daniel, você não encontra a expressão e da terra. Você só encontra a expressão Deus dos céus. Já viu? Por quê? Porque durante o tempo de Daniel, o templo estava destruído. Então nosso Deus é chamado lá de o Deus dos céus, mas não da terra. Porque ele estava sem testemunho na terra. Mas agora o templo está sendo reedificado.
Então, de novo, ele é chamado de o Deus dos céus, que tem os seus pés na terra, porque ele tem um testemunho na terra. Bendito seja o seu nome. Somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel, Salomão, né, edificou e a terminou. E finalmente, para concluirmos, é até aqui que entendo o Senhor tem nos permitido de ir nessa jornada. Vamos ficar com a metade do livro de Esdras. Mas na verdade nós estamos com um retorno completo aí. Porque o capítulo 6 conclui o primeiro retorno. É o retorno com Zorobabel e Josué, certo? Até o capítulo 6. Terminando o capítulo 6, o que nós temos mesmo? Um espaço de tempo de 58 anos. O que entra aí? A história de Ester. Então Ester, essa princesa, essa rainha, que foi usada para a preservação do testemunho do Senhor. Que história, meus irmãos. E é por causa da Ester, a rainha, que nós temos Esdras, Neemias, Malaquias e etc. Então, vamos concluir esse primeiro retorno com esse capítulo 6, rapidamente. O que temos aqui? A casa de Deus, então, é restaurada e é dedicada. 3 coisas aí, ainda a última. A Páscoa é celebrada. Então, a casa de Deus terminada, concluída, a casa de Deus dedicada ao Senhor, é uma celebração de dedicação, e a Páscoa do Senhor, depois de tantos e tantos anos, a Páscoa foi celebrada. O que a Páscoa fala mesmo? Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa, não com o fermento da malícia e inveja, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. É isso que a Páscoa fala. De novo, a centralidade do Redentor. Então, vamos um pouquinho sobre cada um dos pontos. Primeiro, o templo completado. Olhe lá, verso 13 do capítulo 6. Então Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. Sabe o que o rei decretou? Quando eles escreveram a carta, começaram a obra de novo. O que esse povo está fazendo? Eles não têm ordem para isso. Sabe o que Dario fez? Vamos buscar nos registros. E sabe o que ele encontrou nos registros? A ordem de Ciro. Ciro, que deu aquele decreto inicial de libertação, em Esdras 1. E no final dos livros de Reis e de Crônicas, dizendo que os que eram do povo de Deus deveriam subir para edificar a sua casa em Jerusalém. Dario encontrou o decreto de Ciro, e ele confirmou o decreto de Ciro, para a vergonha desses inimigos. Foi isso que aconteceu. Então, o verso 13 vai dizer, assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. Imagina a vergonha desses inimigos, né? Escreveram uma tremenda carta de acusação e voltaram com uma carta do rei que eles tiveram que dar para eles e dizer, olha, o rei mandou que vocês continuassem a obra que vocês estão fazendo. Que vergonha para eles, não é? Verso 14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando. 2 gerúndios contínuos. Edificando e prosperando, como? Em virtude do que profetizaram o profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro. Está vendo aí? E de Dario, que o confirmou, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Então está aqui, terminada. Agora, a dedicação, próximo passo. Os filhos de Israel, os sacerdotes, levitas e os restantes dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Imagina o quadro, não é? Foram para lá e um desastre completo. Colocaram o altar, colocaram os fundamentos, inimigo intervém, 14 anos de paralisação, os últimos 4,
voltados então para a reedificação, o recomeço, profecia de Ageu, profecia de Zacarias, em 4 anos terminam, né? Então, agora estão dedicando essa casa. E, verso 17, ofereceram 100 novilhos. Parece muito, né? Sabe quantos foram oferecidos quando Salomão edificou a casa? 220 mil novilhos. São 220 vezes mais do que eles ofereceram aqui. Então a quantidade do sacrifício era absolutamente diferente, né? Salomão ofereceu 220 vezes mais. Mas, irmão, não é assim, como dissemos ontem, a avaliação de Deus. Porque embora essa quantidade, o tamanho do sacrifício, ou dos sacrifícios, fossem diferentes, a ordem era a mesma. Então a avaliação de Deus é a mesma. Assim como para Deus não importa se é um novilho, se é um carneiro, ou se é um par de pombas ou de rolinhas, que foram o que os pais do nosso Senhor Jesus ofereceram, quando Ele foi apresentado no templo. Não é assim? Era a oferta dos pobres, e eles eram pobres. Ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos. Sabe quanto Salomão ofereceu de ovelhas? 120 mil ovelhas. Ofereceram então para a oferta do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Mais uma vez você vai ver aqui esse termo que já enfatizamos também no capítulo 3. Todo o capítulo 2, né? Final do capítulo 2. Todo o Israel. Muito interessante esse todo o Israel. Nos parece tão claro que esse pequeno remanescente está sendo colocado e visto aos olhos do Senhor como representando todo o povo, inclusive os que ficaram na Babilônia. Tão lindo, meus irmãos. Há uma obrazinha também de Sparks, não sei se você já leu, acho que não está ainda em português, chamada Pioneiros do Caminho Celestial. Pioneers of the Heavenly Way. Lindo livretinho. Pioneiros do Caminho Celestial. Aqui estão os pioneiros de um retorno celestial à casa de Deus. São vistos como representando todo o povo. Todo o povo não está excluído. São o povo da aliança de Deus. Mas não estavam numa condição adequada e nem, neste caso, numa posição adequada, porque permaneceram em Babilônia. Mesmo que tenham até mesmo ajudado os seus irmãos quando os irmãos saíram. Levem isso, levem aquilo, levem ovelhas, levem aqui, tenho prata, tenho ouro, vou ajudar vocês, mas vou ficar na Babilônia. Aqui eu tenho a Bíblia, tenho as reuniões, tenho as orações, tenho os cânticos, as músicas, está bem aqui. E finalmente, verso 18, estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito. Também enfatizamos ontem a importância disso, irmão. Não é cultuarmos a Deus à nossa maneira, mas é cultuarmos a Deus segundo a maneira de Deus. Abel adorou a Deus segundo a maneira de Deus, quando ele ofereceu a gordura do rebanho. Caim buscou adorar a Deus segundo a maneira dele, oferecendo o fruto do seu suor, o fruto da terra. Não podemos adorar a Deus a não ser segundo a maneira de Deus. Qual é a maneira de nós adorarmos a Deus? Em Cristo. Cristo visto, Cristo adorado, Cristo contemplado, Cristo exaltado, Cristo oferecido a Deus. O que é que nós temos para oferecer a Deus? Cristo. Adorando a Deus segundo a maneira de Deus. E por último, terminando agora, a Páscoa. Verso 19. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa. Irmãos, podemos imaginar o tamanho do gozo, da alegria, da festa que isso foi. Aliás, o texto vai dizer, veja aí. Celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque esse era o dia. Não é o dia que inventaram. É o dia em que Moisés havia escrito em que a Páscoa devia ser celebrada. Agora, olha que lindo o restante do texto, e vamos terminar aí. Verso 20. Porque os sacerdotes e levitas
se tinham purificado, como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos, e para si mesmos. Aqui queria rapidamente fazer um parênteses, irmão. A Páscoa do Velho Testamento tem uma relação direta e específica com a mesa do Senhor no Novo Testamento. Não precisamos entrar em detalhes, não é? É claríssimo, não é? Nosso Senhor instituiu a sua ceia, a mesa do Senhor, quando? Quando Ele separou um pão da Páscoa e um cálice da Páscoa. Porque Ele estava celebrando, eu tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa convosco, disse o Senhor, antes do meu padecimento. Lucas 22. Então Ele separa um pão, separa um cálice e institui algo novo, que na verdade é o cumprimento absoluto, perene, do que a Páscoa tipificava. Então Ele vai dizer, isto é o meu corpo. Este é o cálice de uma nova aliança. Não é assim? Certo. Então, olha o que está acontecendo aqui. Para que eles celebrassem a Páscoa, como foi, sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem e todos estavam limpos. Irmão, essa é a orientação de Paulo em 1 Coríntios 11, que trata da mesa do Senhor, não é? Em diversos aspectos. Desde que ele fala, esperai uns pelos outros. O que vocês estão comendo não é a vossa refeição, não é a vossa casa, é a casa do Senhor. Como nós vamos celebrar o Senhor de modo que o Senhor encontre repouso? Qual é o lugar do meu repouso? Que Ele encontre repouso entre nós. Como nós vamos fazer isso? Especialmente celebrando a mesa do Senhor. Está aí, irmão. Todos estavam limpos. Eles se haviam purificado. Irmãos, levemos isso mais a sério. Porque muito mais da presença do Senhor Ele deseja nos dar quando nós partimos o pão, se nós tivermos condição adequada. Compreende, irmão? É por isso que Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. E ele encoraja, ele diz, examine-se e coma, mas não coma sem se examinar. E se examinar como? Fazendo assim e buscando escarafunchar o seu interior? Qual é o ensino da palavra de Deus? Em ti, Senhor, está o manancial da vida, e na tua luz nós vemos a luz. Não é precioso, irmão? Então, tudo aquilo que Ele tem pelo Espírito Santo jorrado luz em nosso interior, vamos levar a Ele. Não tenhamos pecados conhecidos e não confessados ou julgados diante do Senhor. Pecados devem ser conhecidos e julgados diante do Senhor. Senão, como nós vamos celebrar a mesa do Senhor? Limpos. Todos se haviam purificado. Mas aí há mais uma palavra linda aí, não é? Como um só homem. Que maravilha, irmãos. A unidade do corpo de Cristo. Um Senhor, uma fé, um Espírito, um corpo e mais, um pão. 1 Coríntios 10. Todos somos participantes de um único pão. Irmãos, esse assunto do pão e do cálice tem trazido tanta confusão. Alguns se assenhoreiam da mesa do Senhor. Nós somos os primeiros irmãos nessa cidade em que partimos o pão debaixo do nome do Senhor. Que perigo é isso, irmão? Porque sabe como o Senhor Jesus vê do céu a sua igreja? Um pão, um único pão, composto de todos aqueles que professam o nome do Senhor. Seja onde for que eles estejam. É assim que Ele vê, e é assim que nós devíamos ver. Agora é claro que conta para o Senhor não apenas a posição adequada, mas a condição adequada. E a condição adequada é, estejamos limpos, mantendo fé e boa consciência. Porque alguns rejeitaram a boa consciência e vieram a naufragar na fé. Paulo vai dizer a Timóteo. Então, que lindo, que importante é isso. Sabe, irmãos, na mesa do Senhor, quanto o Senhor deseja nos dar daquela confirmação interior. Eis, aqui estou e os filhos que Deus me deu. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei, é o filho que está falando ao Pai, é o Salmo 22. Cantar-te-ei louvores. Quem vai cantar? Quem vai se juntar aos cânticos? Nosso Senhor. Cantar-te-ei louvores
no meio da congregação. Ou seja, o que é que o Senhor quer nos dar quando nós partimos o pão? A sua presença nítida, clara, testificadora, um senso de pertencimento aprofundado. Eu sou de vocês e vocês são meus, e ninguém irá tirar vocês das minhas mãos. É isso que o Senhor deseja falar conosco quando nós partimos o pão. Mútuo pertencimento. Mas como nós vamos perceber isso no nosso espírito, desfrutar isso, nos regozijar nisso, se nós não estamos limpos diante do Senhor? Vamos levar isso em conta, irmãos. E vamos seguir então, e terminamos aí, olha. Verso 21 e 22, os últimos. Assim comeram a Páscoa, assim, limpos e como um só homem. Que lindo, não é? Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio. E todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra. Tão claro, tão bonito, para buscarem ao Senhor, Deus de Israel. Finalmente, olha aí, celebraram a festa dos pães asmos. Que dia que ela começa? No dia da Páscoa. E ela dura 7 dias. Aí Paulo vai dizer assim: Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, foi imolado. Então celebramos a festa, pães asmos. Por isso ele vai dizer, não com fermento da malícia e inveja, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, olha isso, com regozijo. Por quê? Por que esse regozijo? Porque eles estavam lá, o templo estava edificado, eles estavam agora na posição correta. Não, é mais que isso ainda. Porque o Senhor os tinha alegrado. O Senhor era com eles estavam trabalhando com o Senhor, a casa do Senhor estava de pé. Na segunda parte, que nós não vamos entrar nela, pelo menos nesse tempo juntos, nós vamos ver que o testemunho da casa ainda era fraco. Havia poucos levitas, poucos sacerdotes, poucos vasos e utensílios sagrados. Então Esdras vem com a segunda leva de cativos para fortalecer o serviço da casa de Deus. Então celebraram com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Que lindo, meus irmãos. Então, aí termina o primeiro retorno, primeira leva de cativos. Quantas notas e quantos princípios nós temos aí. Então, o meu encorajamento final aos irmãos, com simplicidade, é que você não jogue essas notas na sua gaveta de escrivaninha, mas que você leve essas notas para o seu quarto secreto, as notas aí principais, e ore ao Senhor. E peça ao Senhor para que examine o seu coração, sua vida pessoal, familiar, quanto aos anciãos da congregação, né? Eu, ancião com eles, é nossa responsabilidade nos examinarmos como casa de Deus, né? Para que o Senhor cada vez mais encontre um caminho para o retorno da glória de Deus na casa de Deus. Seja assim conosco, irmãos. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor deixou em nossas mãos tua santa, única e inspirada palavra. Obrigado, Senhor, porque por ela somos nutridos e carecemos dela muito mais do que do pão. Por isso, Senhor, te pedimos, conserva em nós aquilo que tenha vindo da tua parte, que o Senhor tenha desejado guardar nos nossos corações como sementes vivas. Não permita que nada se perca, Senhor. Assim te pedimos, confiados no teu nome, nosso amado Redentor. Amém.